O microfone é de vocês. Pastora Valéria, um grande desafio como uma pessoa que diariamente lida com vários problemas nesta questão de violência doméstica, né? E aí nós falamos da violência contra a criança, contra a mulher, né? E às vezes isso vai se acostumando na família, né? E essa distância ela começa a ser costumeira, e essa violência também passa a ser costumeira. Exatamente, Márcio. Como tudo existe uma raiz, né? Como tudo, a mulher por si só, nós mulheres, nós temos em nós uma carência. Existe uma carência emocional na mulher que ela é muito mais evidente ou muito mais dosada em nós mulheres do que homens. Então, muitas vezes, por uma falta dessa afetividade, dessa carência, a mulher ela se sujeita a muitas coisas. Então, sempre que nós tratamos, né, com mulheres, e até como nós tratamos com pessoas que estão em fase de namoro, em fase de noivados, né, que vão casar, ou aquelas que já estão casadas, a primeira coisa que eu pergunto, quando vem reclamar sobre violência verbal, violência, sabe, mesmo sexual, eu pergunto como ele era quando vocês se conheceram. Então, a pessoa ela já demonstra quem ela é num relacionamento antes de ser efetivado. Mas a mulher, em função de carências, muitas vezes, muitas mulheres, por depender financeiramente, se sujeitam. Muitas mulheres que não têm uma estrutura familiar de pai e mãe e que querem sair logo de casa, sabe? Se sujeitam a relacionamentos e aí tudo isso vira realmente uma bola de neve. Então, existe sim uma fragilidade sobre a mulher, existe o número de feminicídio, sabe, chegando a óbito, porque os homens que não são homens de Deus, eles têm uma tendência à violência, ao machismo, sabe? Então, eu sempre digo, mulheres, antes de tudo, quando vocês forem se relacionar, optem e escolham por homens de Deus, os conheçam. Porque depois que entrar na vida, que ter filhos, que ter família, sabe? É muito complicado tudo isso, né? Nós orientamos muito casais, mas existe uma prevenção que para quem está me ouvindo, para quem está se relacionando com alguém que já tem nesse relacionamento, um homem com comportamento agrúpito, um comportamento estranho, um ciúme doentio. Eu digo a ti, mulher, existe um homem de Deus que está te esperando. Não se submeta, sabe? Porque existe algo muito melhor para ti. Na verdade, o homem pensa que ele é o cara, né, doutora? Muitas vezes, por manter a família, ser o mantenedor, né, e a esposa em casa trabalhando todos os dias, diariamente, porque o trabalho de mulher é bastante cansativo, né, doutora? Porque todo dia, e a senhora como doutora também, como mãe, como esposa, tem o seu diário, como mulher também, dona de casa, e é lavar roupa, e passar roupa, e guardar roupa, enfim, né, é uma correria muito grande, e muitas vezes, como a pastora Valéria falou, essa dependência financeira faz com que essa mulher se coloque ali a tudo aquilo que o esposo impõe a ela. Sim, e vem de berço também, a própria criação, muitas vezes, se a mulher casou com alguém que tem um hábito de violência, né, um parceiro que tem a violência, muitas vezes aquele parceiro já vivenciou aquilo na própria casa dele também, exatamente, né? Então ele está copiando muitas vezes o que ele aprendeu quando ele é pequeno. Então é importante sim a família. E muitas mulheres, elas têm dificuldade também de conversar ou de dialogar, porque muitas mulheres, elas também viveram as suas mães como muito passivas, não podendo ter voz de palavra e tudo mais, né? Mas a mulher, ela tem que ter a consciência que todas as coisas que ela vai agregando à sua rotina, o trabalho ou outras funções que ela vai pegando para si, ela precisa cumprir com a qualidade maior possível, digamos assim, que ela consiga dar, né? Porque não adianta você ficar se envolvendo em várias coisas e não fazer as coisas direito, né? Eu falo, né, Maria, assim, que a mulher, antes de tudo, ela tem que se amar. Então, ela tem que dar valor a si própria.
uma mulher, né, o Senhor nos ensina na palavra, né, ser submissa ao seu marido, mas ela precisa ser submissa a um homem de Deus, isso, porque ela precisa ter voz. Então, uma violência doméstica, sabe, as agressões, tudo existe um limite, né? Então, quando a gente fala também que muitas vezes a mulher se submete, né, por questões financeiras, mas existem muitas mulheres independentes, muitas mulheres, sabe, que têm uma independência financeira, mas que são violentadas dentro de casa, sim, sabe? Porque eu acho que elas são reféns, muitas vezes, da questão emocional, da carência emocional, porque nós temos visto feminicídios com pessoas formadas, com advogadas, com médicas, então é algo que atinge todos os níveis, né? O problema, sim, né, está na raiz, onde existe, sim, em nós mulheres, né, essa dependência emocional, né, esse trato que nos remete tanto. E eu sempre falo para as minhas, né, nos meus aconselhamentos, tem algo que é muito forte, que eu gostaria de compartilhar, que está escrito lá em Gênesis 3, que então o que aconteceu, né? Quando houve ali a desobediência no jardim, o Senhor, ele colocou sobre cada um castigo, digamos assim, né, pela questão da desobediência. Então, no caso, o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre dos animais selváticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, o que é que nós entendemos aqui espiritualmente? Porque foi pela mulher que nasceu Jesus. A mulher, ela foi escolhida para trazer o libertador. E o Senhor colocou uma inimizade pela serpente e a mulher. Quem é a serpente? Serpente é Satanás. Então, entre essa violência, tudo isso que acontece sobre a mulher é uma influência maligna, onde homens que não são homens de Deus, onde homens que não são sacerdotes, onde homens que foram gerados para proteger a mulher, onde eles foram gerados, sabe, para curar a mulher, eles são usados pelo próprio inimigo, porque eles, através do próprio homem, que seria o provedor, o protetor, ele é usado pela própria serpente para magoá-la, para machucá-la, para adoecê-la. Por isso, mais uma vez, eu sempre digo, antes de tudo, escolha um homem de Deus que possa, sim, resistir a isso, que ele possa ser essa cura, que ele possa ser esse cuidador, porque aonde há um homem de Deus, aonde há, sabe, esse sacerdote da casa, a serpente, Satanás, ela não entra para que essa inimizade, porque a intenção do inimigo, do próprio Satanás, é matar a mulher, porque foi através de uma mulher que nasceu Jesus e esmagou a cabeça dele. Muito bem. Muito bem, nós estamos aqui no seu programa Bom Dia Cidade, e acabou de chegar no estúdio também a doutora Micaela, né? A nossa querida psicóloga que hoje tomou o centro da mesa Eu falei, doutora, que no início o programa é de vocês, então eu saí e deixo vocês conversar, só que assim, vocês têm até as 8h05 para bater papo, tá? Então hoje, você ouvinte que está em casa, meu querido amigo que está no Facebook, muita gente ali no Facebook está ligadinho aqui, e o quadro Mulheres é isso aqui. Hoje estamos falando sobre violência doméstica. Está conosco a pastora Valéria, a doutora Mari Graciano e a doutora Micaela, né? Doutora Micaela, hoje nosso assunto é violência doméstica, né? Então nós trazemos uma pastora, trazemos a parte de medicina também, a senhora como psicóloga, a doutora Mari, e a gente faz o contraponto, né? Entre o espiritual e o nosso dia a dia, né? E a senhora tem vivido, claro, muitas situações nessa questão de violência doméstica, né? Então eu queria que a senhora discorresse um pouquinho também a respeito desse assunto. E assim, o microfone está com vocês, eu não vou me envolver, vocês resolvam o que queiram fazer, só que deem espaço para outra que está ao lado, porque o tempo é pouco e mulher gosta de falar, né? Então que vocês possam aproveitar bastante, o microfone é de vocês. Bom, relatando um pouquinho da minha experiência, que eu tive já há um tempo atrás também, eu trabalhei com a Delegacia da Mulher,
Então, eu atendi muitas mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, inclusive a doméstica. E é algo que estava muito significativo, né? Porque dentro da doméstica, a gente tem a violência, mas não é somente a física, né? A gente tem ali a questão moral, patrimonial, né? Que isso, por lei, Maria da Penha é crime, né? E é algo que eu tenho visto muito nesse período, até mesmo hoje, trabalhando com clínica, esse momento que a mulher tem de pensar que ela não pode, ela não consegue, né? Pelo fato, às vezes, você, a mulher é mais frágil, mulher não tem poder, né? E aí é algo que sempre bate muito. E ela esquece de outros princípios, de outros valores, de outras necessidades também, porque a mulher conquistou aí muito espaço. E ainda tem muito que conquistar, né? Mas, mesmo assim, ainda espera ainda que aconteça muito mais, porque estamos longe, né, de conseguir esse espaço na sociedade, né? Eu percebo no consultório também que muitas mulheres estão preocupadas em cumprir, então, essas diversas funções que elas vão assumindo. E muitas vezes elas estão cansadas, elas estão esgotadas por essa demanda que elas vão assumindo e elas se culpam por, às vezes, não estarem mais perto dos filhos, porque tem o trabalho. E muitas estão deixando de se cuidar, de olhar para si, como a pastora falou, de se amar, de colocar uma roupa bonita. Às vezes ela tem até preguiça, ou às vezes ela está tão cansada, ou ela está tão sufocada no relacionamento, que ela não consegue se embelezar, né? Então, muitas mulheres também estão bonitas pelo lado de fora e por dentro elas estão estraçalhadas, né? Vivenciando situações difíceis e muitas vezes elas nem demonstram que elas estão precisando de ajuda ou elas não pedem ajuda porque nós mulheres a gente tem essa questão de que a gente tem que ser forte, tem que encarar tudo, tem que enfrentar tudo e que não pode cair, né? E não pode pedir ajuda. Muitas mulheres, quando a gente encaminha para a igreja ou encaminha até para psicóloga, né? Elas acham, não, mas eu não estou louca, eu não estou precisando nada disso, né? Eu vou dar conta. E aí eu sempre explico, minhas queridas, você pode sim pedir ajuda, né? Porque nós estamos aí para que a gente possa se unir e se ajudar. Às vezes as mulheres não conseguem, digamos assim, dar uma atenção ao próprio companheiro, porque ela também está depositando uma energia excessiva em outras, ou seja, não está equilibrado. Não sei se vocês concordam comigo. Ela dedica muito, às vezes, a outras questões que são importantes também. Mas o equilíbrio me parece ser fundamental em você cuidar também com quem você casou, né? Cuidar, eu sempre digo que o próprio companheiro é o primeiro filho, tá? Márcio, porque o meu marido, ele não acha nada dentro de casa, né? Então, às vezes eu percebo que ele não acha nada de propósito, pastora, para que eu vá lá e entregue na mão dele, para que eu olhe também para ele. É uma forma de carinho, né? Uma forma de também cuidados, né? Então, eu sempre percebo, assim, que nós mulheres, a gente precisa, sim, assumir as nossas funções todas, mas sem depositar essa falta de equilíbrio. Então, né, tem que ter os filhos também, o amor. Eu falo por mim mesma, né? Eu não nasci em lar cristão. Com 21 anos eu era formada já, né? Sou engenheira química, trabalhei muito tempo. Eu era tido como uma workaholic, trabalhava muito. Casei, tive minha filha, nossa filha, né? E não dava muita atenção porque eu exigia muito de mim, sempre estressada, cansada. Até que um dia Jesus entrou na minha vida. Eu era uma mulher que exigia, eu precisava ser a melhor profissional, a super mãe, a super esposa, a super filha. E isso me consumia demais, sabe? Até que um dia eu descobri que o fardo dele é leve e suave. E que eu precisava ser somente eu, a filha amada do Senhor. E ele veio sobre mim e tirou o fardo, e eu consegui ser a filha, a mãe, a esposa, de uma forma equilibrada. Esse equilíbrio, sabe, Mari, que tu estás falando, eu consegui.
sabe? Porque eu cobrava muito de mim, eu precisava ser essa mulher forte. Eu não chorava porque as pessoas tinham uma expectativa de mim. Eu gerava essa expectativa nas pessoas. Porque tu sabes, porque tu resolve, porque tu podes. Nem chorar eu podia chorar, eu chorava escondido. E hoje, quando eu digo não sei, eu digo hoje eu não posso, sabe? Eu começo a viver a minha humanidade como mulher. Sabe, a mulher é um sexo frágil, sim. Sim, biblicamente está escrito que a mulher, como sexo mais frágil que o homem, precisa ser cuidada. E eu tomei posse dessa palavra. E eu não entro em lugares que não são para mim. Eu divido o meu fardo com meu esposo, eu divido o fardo, sabe, com o meu Jesus. Quando eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu digo, fica para amanhã. Não sou escrava, sabe, das atribuições ou cobranças, porque eu, glória a Deus, eu consegui chegar a um patamar de equilíbrio, que não é o ideal, porque eu ainda, tô nesse processo, todos nós, estamos num processo de amadurecimento, a cada dia a gente aprende, é lapidada, mas uma coisa eu encontrei no meu amado, foi esse equilíbrio de entender o meu lugar como mulher. Adoro quando ele abre os vidros que eu não consigo abrir, aqueles vidros de conserva. Adoro dizer, marido, não consigo pegar, é pesado. Não, eu sou bem no meu lugar, bem feminina, bem frágil, tô cansada, com cólicas, eu me enrolo no cobertor, faço biquinho, sabe? Vivo a minha vida de mulher, sabe, com as minhas atribuições, mas não querendo ser muito mais do que aquilo que o Senhor criou para que eu seja. Se a gente for olhar, isso há anos atrás, muito tempo atrás, a mulher tinha um papel. Eu sempre digo que a gente desenvolve vários papéis na sociedade, Tanto de filha, como de pai, quanto de mãe, diversos papéis. E quando a mulher, ela já vem dentro de uma cultura que ela tem que ser o quê? Ela tem que crescer, casar, ter filhos e viver para casa. Essa que a cultura nos impõe, que tem mudado sim muito, mas quando iniciou, a mulher era somente para trabalhar e cuidar dos filhos dentro de casa. Só que com essa conquista que ela foi tendo conforme o tempo, de poder trabalhar fora, ou tá em casa, mas trabalhar com outras coisas, por fazer às vezes algo que gosta, um outro lazer, não só dependente do marido, isso tornou muito mais papéis para a mulher, E aí vem a sobrecarga. Por isso que vem esse desequilíbrio, Por quê? Porque tinha somente um papel. Agora tem que desenvolver diversos outros papéis numa pessoa só. Eu digo que às vezes a mulher tem que ser que nem um homem, De abrir uma caixinha da cabeça, fazer o que tem pra fazer, fechar a caixinha, fazer outro. Ah, não conseguiu? Tudo bem, A mulher tem que se permitir, porque conforme o tempo, o homem, ele entende literalmente o papel da mulher, mas quem tem que colocar o seu papel primeiramente é a mulher. Exato. Se a mulher não se coloca no papel, por isso que chega a esse ponto onde a mulher, toma todos esses papéis, não dá conta e o homem entende, é algo que está no inconsciente. Mas sabe o que eu acho interessante, Mica, e Mari? É que o Senhor nos fez com uma porção que eu digo assim, Senhor, quando tu nos criou, sabe, ele criou o homem, do pó e depois tirou da costela do Adão e nós somos realmente feitos do osso do homem, Então eu vejo uma estrutura, eu vejo assim super bacana, Até ontem eu até falei ao Robson, pô, Vá, tu não pode? Eu digo, não, mas eu só chamei a atenção de algo, ele disse, Vá, tô indo dormir, Estamos indo dormir? Vamos. Literalmente ele vai dormir. Agora a mulher, assim, eu tenho que botar a cachorrinha na área de serviço, apagar a luz, ver se a roupa já foi, se a centrífuga já apagou, se a louça já está lavada, desligar a televisão, ver se as portas estão fechadas. Então, a mulher, quando ela diz ela vai dormir, vamos dormir, a mulher ainda faz uma série de função, sabe? Mas tudo isso é muito inerente a nós.
ao papel maternal, sabe? A questão da organização. Então, quando tu começa a fazer, entender e ter prazer, tu consegue... eu sempre digo, né, que o equilíbrio ele vem junto com o prazer quando tu entende a tua função. E eu creio, né, que o nosso amado, ele nos colocou uma fragilidade, né, porque nós precisamos ter, né, eu estou falando para mulheres casadas, né, que tem esse homem sacerdote em casa que é o nosso protetor e provedor, mas nós temos essa característica, né, de mulher polvo, né, que atende o telefone, né, embala o bebê e lava a louça. Isso é muito nosso, né? Isso é muito nosso. Mas eu vou levantar uma polêmica agora aqui, né, gente? Porque assim, ó, a gente faz tudo isso, mas às vezes na hora de namorar a gente tem preguiça, tá? Né? Eu, como fisioterapeuta íntima, às vezes eu pergunto assim, bom... Preguiça ou cansaço, né, Cansaço, E aí eu sempre chamo um pouco a atenção, né? Eu digo assim, bom, mas a gente precisa namorar. Porque as mulheres que namoram, que têm prazer, que exercitam a sua musculatura íntima ali da região vaginal, elas têm menos bexiga caída. Elas têm menos vazamento de urina, porque essa musculatura estando forte, ela segura o útero. Muitas mulheres não fazem cocô, ficam uma semana segurando, porque nem para sentar no vaso elas param, elas não relaxam, e elas não evacuam, e daí elas não namoram. E aí depois elas têm que ficar tratando, né, fazendo cirurgia íntima, e às vezes não namoram porque faz uma cirurgia. Então eu sempre chamo a atenção também, que assim a gente consegue fazer tudo, né, pastora? Faz de tudo. Na hora que tem que namorar, aí tem um cansaço, tem uma dor de cabeça, né, Mica? Então, às vezes, a falta da sexualidade, a falta da dedicação também, desse prazer, porque Deus, quando fala em conjunção carnal, Ele está falando desse relacionamento. Sim. Quando dois corpos viram um só, né? Ele está falando desses dois corpinhos ali juntos, namorando, né? E, claro, num ambiente que tem violência, a mulher não se anima a namorar. Muitas vezes até o parceiro está violento, mal-humorado, porque ela também não está se dedicando ao relacionamento. Então eu queria perguntar isso para vocês, né? Que muitas vezes a mulher também tem dor, né? Tem desconforto, tem vaginas muito tensas, muito rígidas, porque a gente herda elas das nossas mamães, das nossas avós, tem uma genética envolvida também. Mas muitas mulheres, por passarem pela menopausa, pela carência hormonal, pelo próprio envelhecimento da região íntima, né? Por às vezes ter uma dor nas costas que não exige uma posição, uma performance muito boa, né? E aí, às vezes, ela deixa de namorar. E aí, vocês não acham que essa falta de comprometimento também, eu entendo que a mulher, ela tem as suas vontades, mas às vezes a vontade está lá na Nova Veneza, está longe, né? Então ela tem que buscar também esse relacionamento. E talvez uma dica hoje para os homens que estão escutando será que você está procurando, se dedicando para que a sua companheira ela venha atrás, né, de uma relação sexual prazerosa, que ela venha te tocar? Será que você está sendo amável, se você está sendo carinhoso, né? E carinhoso no sentido não é ficar dando presente, tá? A mulherada que está escutando, muitas vezes, não há necessidade dessa troca, né, pastor? Eu só vou fazer isso se você me der isso, né? É barganha, né? Mas, posso falar, Márcio? Pode, o quadro é de você. É a velha história, né, que todo mundo sabe. Homem é visual e mulher é toque. Não existe isso, sabe? O homem, a mulher, né, veio do velório, ele olha para a mulher com vestido pretinho, ele já, sabe? Ele já esqueceu que enterrou a sogra e vem aqui, mulher, né? Então a mulher tá chorando, mas o homem é assim. Agora a mulher não. A mulher, se ela não tá bem, se ela não foi assediada, cuidada, amada durante o dia, sabe? Para chegar à noite e dizer maridão, né? Pô, é complicado.
complicado, sabe? Porque tudo isso é uma troca. Então não existe uma mulher cansada que não queira estar com o marido. Eu creio que é uma mulher mal amada ou maltratada. Porque uma mulher que fez tudo, o marido participou, uma mulher que é cuidada, sabe? Nunca vai ter o cansaço para o marido. Até porque a relação sexual, o homem representa Jesus, o noivo, e nós mulheres representamos a noiva, sabe? A mulher representa a noiva. E existe um casamento, um relacionamento entre Jesus e a noiva. Eu, como noiva, eu preciso me relacionar com o meu noivo, que é Jesus, que é o meu marido. E a intimidade sexual do casal está intimamente relacionada com a intimidade que o casal tem com Deus. Então isso caminha junto. Um casal que é bem resolvido intimamente é um casal que tem um relacionamento com Deus. Tudo isso caminha em conjunto. Agora, existe, né, relações sexuais e relações, né, doutora, né, com todas as dores, né, ou muitas, quantas mulheres que não sabem o que é um orgasmo, quantas mulheres, sabe, não se sentem amadas, mas sim têm uma obrigação, porque elas sim é exigido, né, uma relação, porque se tu não tem relação, tem quem queira, né? Uhum. Tem quem, sabe? Então existe sempre uma pressão e se esquece, né, mais uma vez, que esse amor, ele é uma conquista, é um relacionamento onde todo o lar, né, precisa necessariamente da presença de Deus para que tudo seja conduzido nos moldes, né, daquilo que o Senhor criou. Porque o sexo, ele é perfeito, ele é prazeroso, ele é feito para o casal, para o homem, para a esposa, mas aqui, como a gente está falando de violência, né, aonde há violência, com certeza não tem prazer. É algo que a gente tem que parar para refletir, referente a esse cuidado, né, entre o casamento, esse momento entre um homem e uma mulher, visto que dentro da ciência, dentro de um lar, independente da situação, né, se há um relacionamento bom, um relacionamento mais ou menos, ou que 100%, vamos dizer assim. É importante a gente perceber que, independente dessa situação, o agressor, se a pessoa já tem essa índole, vamos dizer assim, não importa, né? Uma coisa que porque de que forma que isso vai acontecer, né? Existem diversas formas de a pessoa né, vir agredir uma mulher. Claro, questão cultural é uma coisa que está bate ainda muito, né, em relação a isso, mas não somente isso, né? A criação. A criação é algo muito importante. Então quer dizer, porque a mulher às vezes carrega tanto esse peso, né, que tem que fazer, tem que dar conta, e que esquece que não é porque ela tem que dar conta e o marido faz assim, faz esse tipo de coisa, agride, porque não, porque eu sou incapaz, porque eu não consigo. Muito pelo contrário, quem não consegue é ele, né? Ele que tem que se resolver, entender, entrar às vezes numa psicoterapia, buscar ajuda, entender o porquê isso acontece. Por que dessa forma ele sente prazer, né? Tem tudo isso também, porque dentro da violência, tanto qualquer tipo de violência, existe um ciclo. E esse ciclo, a primeira coisa é o quê? A atenção. Atenção é aquele desejo, aquele poder, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Essa é a atenção dentro do ciclo. Depois vem a explosão, que é literalmente tá fazendo a ação, né? Eu entendi que eu tenho esse poder, talvez eu aprendi lá, ou reproduzi algo que eu aprendi, ou com o tempo eu entendi que eu posso porque a mulher não se colocou no lugar dela, então eu vou fazer porque agora eu tenho esse poder. E no final é a lua de mel que a gente fala, que é o quê? É aquele momento que tudo tá certo. Não, eu me arrependo, eu não vou fazer novamente, eu vou mudar, eu vou buscar ajuda, e isso dura o quê? Uma semana, um mês, e as agressões voltam tudo de novo. Por um ciclo vicioso, né? Um ciclo, e aí a mulher fica naquela sensação, não, ele vai mudar. Exato. Né? Às vezes é uma bebida que, não, ele bebeu hoje, por isso que ele tá fazendo isso, mas ele vai mudar. Pelos nossos filhos, porque às vezes bota e usa o filho como barganha, né? Não, vamos lá pelos nossos filhos.
E aí a mulher, às vezes, por uma questão financeira, né? Por esse sentimento, porque gosta... é porque a mulher gosta de apanhar? Não. É porque a mulher gosta com quem ela casou. Porque se ele fosse agressivo, não ia casar. Ou às vezes até era, mas a mulher não sabe, não percebe o que é um homem, né, agressivo. Então, vai ser um casamento saudável desde quando for um namoro saudável. Mas a mulher tem que estar atenta. Exatamente. Eu acho assim que o agressor, ele já tem uma característica, né? Vocês como psicólogas e terapeutas, eu acho que... E a gente sonda e a gente mapeia, né? E a gente entende que sempre existe raízes, características, né? Então, analisando todo um quadro de pais, né? Das famílias. Porque uma pessoa, ela é impossível que um relacionamento, ela não demonstre o caráter, que ela não demonstre qual seja, né, a sua índole. Então, por isso, as que não casaram ainda, que estão namorando, prestem atenção nos seus relacionamentos. Depois de casar, não vem dizer, como é que ele era? Não, ele era assim. Então, depois, não reclamem, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, sabe? Então, existe mudança, eu creio. Eu creio que o agressor, ele pode vir a ser um grande homem de Deus, desde que ele encontre Deus. Para tudo existe uma mudança, para tudo existe uma recuperação, mas para tudo, Deus precisa estar no meio de tudo isso, para mudar. Então, antes de tudo, né? Observe, né, doutoras, aí, para que depois não fiquem, né, acabar em algo fatal, como a gente tem visto, né, casos diários onde chega a óbitos, a feminicídios, né? Então, é um quadro que tem crescido, né? E é muito importante você pedir ajuda, né? Exato. Você não ficar se escondendo, porque às vezes você fica pensando, o que os outros vão dizer, né? Eu caí, né? Esse roxo eu caí, eu bati. O que os outros vão dizer, né? E aí você... Então, precisa sim pedir ajuda. Tente conversar com alguém. A rádio hoje, né, brilhantemente abordou o assunto para que você peça ajuda. E se você não está contente com alguma coisa do seu corpo, se você não está, muitas vezes, tendo uma relação sexual, né, tão prazerosa, você não sente prazer, então procure ajuda. Não é feio. Ou fale com seu companheiro, né? Isso. Eu acho que uma intimidade, né, quando explica, pede ajuda, né? Conversa, porque hoje em dia tem os profissionais para que você possa tratar todas as disfunções, né? Então, se muitas vezes as brigas em função da sexualidade, então vamos tratar a sexualidade, né? Porque você precisa dessa relação, ela é importante num matrimônio. Então, se está precisando de ajuda, não tenha vergonha. Não é feio pedir ajuda, ir na psicóloga, ir na fisioterapeuta, pedir um aconselhamento, né? Não quer dizer que você não está dando conta, que você não é uma mulher de verdade. Eu converso muito isso com as minhas pacientes para que elas entendam que pedir ajuda é essencial, porque a vida continua e amanhã é um novo dia. Então, se a gente quer que a nossa vida melhore, a gente tem que tomar essa atitude. E até porque o relacionamento são de duas pessoas, né, Mari? Então, assim, precisa um tratamento em conjunto. Então, nós precisamos, né, tratar a esposa, né, e também tratar o marido, porque não adianta, né, se é uma junção, se junção de duas pessoas com problema, obviamente o relacionamento gera um problema, não tem como. Muito bem, nós estamos no Bom Dia Cidade, né? E aí as mulheres maravilhosas, o tempo está passando e eu estou dizendo para, mas elas não param, mas o assunto está muito bom e nós chegamos ao final do programa, né? Eu quero agradecer a pastora Valéria, que gentilmente tem vindo conosco, né? Um grande abraço. Obrigada. O Márcio, ele estava há 5 minutos, não, há 10, não, há 15 minutos com o microfone na mão. A gente só olhava para ele e não deixava ele falar. Mas eu preciso deixar uma palavra aqui, Márcio. Por favor, rapidinho. É rapidinho, ó. Isaías 54. Eu gostaria que as mulheres que estão me ouvindo meditassem na palavra de Isaías 54. Eu vou ler só um pedacinho que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Senhor Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado
chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor. Mas ele, nesse dia, ele diz: hoje eu te pego como minha esposa, porque eu sou teu redentor, eu te cuido.